Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 8º domingo do tempo comum. E nesses últimos domingos estamos ouvindo no Evangelho o sermão que Nosso Senhor pronuncia na planície. É um sermão correlato àquele sermão da montanha do Evangelho de São Mateus. Nós ouvimos então Jesus proclamando inicialmente as bem-aventuranças. Na semana passada, Jesus proclamando que o amor verdadeiro, o amor mais profundo, é o amor aos inimigos. E neste domingo, vemos Jesus fazendo uma grave e admoestação àqueles que mantêm uma incoerência entre o discurso e entre a própria vida. E Jesus utiliza uma palavra bastante forte para designar quem age assim. Ele chama de hipócrita. Jesus está aqui se dirigindo aos seus discípulos, mas essa palavra hipócrita Jesus havia dirigido e dirigirá outras vezes, sobretudo aos fariseus, aquele grupo de judeus que era excessivamente apegado à lei e às aparências, mas que interiormente não vivia aquilo que mesmo proclamava. E é deles que Jesus vai falar. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Jesus diz aos fariseus que são cegos a guiarem outros cegos. Depois Jesus vai dizer que, de fato, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Isso significa que para que haja uma verdadeira coerência de vida, é preciso que nós aprendamos isso de quem é coerente, de quem é verdadeiramente autêntico. Porque no fundo o que Jesus quer ensinar aos seus discípulos e a nós é que devemos viver uma vida na autenticidade, na verdade. Aquilo que nós proclamamos, nós devemos viver. E sobretudo se nós somos chamados a exercer algum tipo de correção ou algum tipo de ensinamento, seja qual for, nós precisamos vivê-lo em primeiro lugar, para depois poder transmiti-lo. Jesus fala então essa palavra hipócrita. O que é propriamente a hipocrisia? A hipocrisia, como eu disse, é quando existe uma incongruência, é quando existe uma incoerência entre aquilo que nós aparentamos, entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós somos. Nós precisamos primeiro ser. E precisamos ser o quê? Precisamos ser seres humanos livres, autênticos, conformes a Jesus. Jesus ele é o modelo de humanidade e ele é o verdadeiro mestre. Nenhum de nós pode se arvorar em ser mestre, se arvorar em ser mesmo um ser humano, se não se espelhar em primeiro lugar em Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Tudo que nosso Senhor diz é a verdade. O que brota dos lábios de nosso Senhor é o que de fato é. E nós precisamos nos conformar a esta palavra. Quando ele diz que o discípulo não é maior que o mestre, ele diz que ninguém é maior do que ele mesmo. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, e ali ele é o mestre. Mas ele não é o mestre somente daqueles discípulos. Jesus não é o mestre de um grupo. Jesus é o mestre da humanidade, ele é o verdadeiro mestre. É aquele que porta a palavra da vida. E a hipocrisia é essa incongruência.
é essa dificuldade que nós temos em, de fato, viver aquilo que nós somos. E todos nós podemos, de uma maneira ou de outra, cair nesse grave erro. Ou seja, em algumas circunstâncias da nossa vida, nós seremos chamados a dar um testemunho, nós seremos chamados a ensinar alguma coisa, ou nós seremos chamados mesmo a corrigir alguém. Isso começa, por exemplo, na família. Os pais são chamados a corrigir os filhos. Os pais são chamados a dar bom exemplo aos filhos. Os pais são chamados a ensinar os filhos. Para que isso aconteça, é necessário que eles tenham uma integridade de vida, uma autenticidade, para que aquilo que eles fizerem seja uma coisa que realmente cause um impacto naqueles que estão recebendo. Mas mesmo entre nós, quando Jesus fala sobre a correção fraterna, vai dizer que nós precisamos ter realmente esse interior bem ordenado para que essa correção seja uma correção autêntica. Nós não podemos fazer como fazem os hipócritas, não só os fariseus, mas todos aqueles que agem nessa incoerência. Jesus diz: como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu próprio olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? E Jesus vai dizer: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem. Ou seja, nós precisamos purificar o nosso interior. Nós precisamos nos instruir, nos purificar, para nós podermos depois fazer qualquer tipo de correção. Por isso nós temos que ter duas atitudes muito importantes. A raiz da hipocrisia vem da soberba e da presunção. E qual é justamente o remédio contra esses dois vícios? A soberba nós corrigimos com a humildade. E a presunção, justamente também com a humildade. Nada dessa falta. Mas existe uma ignorância culpável. E dela muitos de nós padecemos. Ou seja, é aquela ignorância que pode ser corrigida, mas a pessoa negligencia a busca do conhecimento por um relaxo ou simplesmente por soberba não querer aprender. Esse tipo de ignorância é culpável e nós precisamos vencê-la. Como eu disse, nesse tempo de ignorância da fé, cada vez mais nós cristãos católicos precisamos aprender a nossa fé. Precisamos aprender o que a igreja nos ensina. E nós temos inúmeros meios de aprender isso. Nos últimos tempos nós tivemos esse grande dom que nós recebemos da igreja, que é o catecismo da Igreja Católica. O catecismo é a fonte da doutrina. Ali é onde nós podemos, com segurança, aprender as palavras do Mestre, aprender aquilo que Jesus quer nos ensinar. Porque nos lembremos o seguinte: Jesus aqui está como mestre dos discípulos, e ele agiu como mestre durante todo o tempo que ele esteve aqui nessa terra. Mas depois que Jesus subiu aos céus, ele já não está mais fisicamente presente. Ninguém mais ouve a voz de Jesus, a voz física de Jesus. Ninguém mais contempla o corpo físico de Jesus. Tudo que Jesus fez, ele designou agora a sua igreja transmitir. O ensinamento de Jesus é o ensinamento da igreja, o ensinamento da tradição que vem desde os apóstolos. Por isso, se nós queremos ouvir a voz de Jesus, se nós queremos aprender do Mestre, nos instruir de verdade, precisamos ouvir a voz da igreja. E nesse sentido, todos nós cristãos católicos precisamos conhecer bem o catecismo. Precisamos nos empenhar em conhecer a nossa doutrina. Esse é um dos meios, mas existem vários outros. Nesse meio virtual, digital que nós vivemos, as possibilidades são inúmeras. Então ninguém pode dizer que não tem possibilidade de conhecer aquilo que é o ensinamento da igreja, aquilo que é a verdade. Todos nós, se nós negligenciarmos esse tipo de conhecimento, seremos culpados de uma ignorância que é justamente culpável. Então esse é o primeiro passo, conhecer. Mas isso, num primeiro momento, é só informar-se daquilo que são as verdades da igreja. Nós, além de sermos informados, precisamos nos formar. Existe uma diferença. Quando você recebe uma informação, por exemplo, ouvimos aqui a palavra do Evangelho, ou de repente nós lemos algum artigo do catecismo, ou nós lemos qualquer documento da igreja, ali nós somos informados daquilo. Nós tomamos conhecimento daquilo. Mas precisamos ser formados, que é isso que Jesus fazia com seus discípulos. Ou seja, aquele conhecimento penetrava na vida das pessoas e transformava interiormente. E aí sim, aquilo fazia com que as pessoas fossem capazes de transmitir o que elas receberam. Foi isso que Jesus fez com seus apóstolos. Jesus informava as coisas aos apóstolos, mas ao mesmo tempo ele os formava. Porque a vida dos apóstolos, ela mudou depois do que Jesus ensinou.
A palavra de Deus ela é sempre performativa, ou seja, ou ela deve ser performativa se nós tivermos essa abertura. Ela deve nos transformar. Tudo que nós ouvimos de ensinamento que vem de Deus, por meio da sua igreja, deve nos transformar. E aí, dessa maneira, nós então vamos ser capazes de unir aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós proferimos, ou seja, o discurso, à nossa própria vida. Precisa haver essa junção entre informação e a própria formação interior. Porque é somente assim que nós teremos um bom tesouro no nosso coração. E aquilo que nós falarmos será aquilo do qual o nosso coração está cheio. É justamente o que Jesus diz no final do Evangelho. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Como é que tiraremos coisas boas do tesouro do nosso coração, se não colocarmos coisas boas lá, por meio da instrução e por meio dessa formação interior? Mas pelo contrário, Jesus diz, o homem mau tira más coisas do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Se nós temos um vazio interior, a nossa boca vai falar somente coisas vazias, coisas vãs, coisas que nos remetem à vaidade. A vaidade é aquilo que é vazio. Por isso procuremos nos instruir bem e deixar que a palavra de Deus nos forme, para que nós tenhamos uma vida autêntica, para que nós sejamos purificados interiormente. A palavra de Deus nos purifica interiormente, porque ela traz para nós uma luz que nos livra dessa cegueira. Se nós quisermos permanecer nas trevas da escuridão, nós seremos cegos a guiar outros cegos. Mas se nós formos humildes, nos abrirmos para aquilo que Deus quer nos transmitir, aí a luz penetrará no nosso interior. E aí nós vamos ter esse bom tesouro. Compete a nós, então, lutar para que nós não caiamos nesse erro dos fariseus. Ou seja, eles viviam uma incoerência muito grande. Nós podemos, muitas vezes, cair nessa incoerência. Nós podemos, muitas vezes, querer parecer bons cristãos, nós queremos parecer bons pregadores, nós queremos parecer bons sacerdotes, mas interiormente pode ser que nós estejamos vazios. Que Deus nos livre desse grande mal, desse mal da hipocrisia, que é uma coisa muito grave, porque Jesus fala isso algumas vezes no Evangelho. E se Jesus insiste, é porque Ele quer justamente nos corrigir. Quando nós ouvimos uma palavra grave, uma palavra forte de nosso Senhor, isso deve nos animar, porque ali é um bom pai que está corrigindo seus filhos. Jesus está dizendo isso para nós, meus irmãos, não só para os seus discípulos, e não somente para os fariseus daquela época. Ele está dizendo para nós, hipócritas, tirem primeiro a trave dos seus olhos, então poderão enxergar bem, para tirar o cisco do olho dos teus irmãos. Vamos tirar então o cisco dos nossos olhos, ou seja, vamos nos instruir com a verdade e deixar que a verdade nos forme interiormente. Vamos deixar que ela nos purifique. Purifique das nossas más intenções, purifique do nosso pecado, purifique da nossa tendência a parecer e não ser, para que nós possamos ser boas testemunhas do Evangelho. Todos nós devemos ser essas boas testemunhas e que nosso Senhor nos dê essa graça. Vamos ser verdadeiros discípulos, porque em algum momento nós teremos que ser como o mestre. Jesus disse, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Jesus quer que nós sejamos como Ele, que nós sejamos semelhantes a Ele. Ou seja, que nós tenhamos o tesouro no nosso coração, assim como Ele tem o tesouro no coração dele. Mas para isso nós precisamos nos dispor. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que foi a verdadeira discípula, a primeira discípula de Nosso Senhor, que ela nos ensine a aprendermos cada vez mais, a purificarmos o nosso interior e sermos verdadeiras e autênticas testemunhas do Evangelho de Nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.